Olha, começo falando a respeito um pouco de volatilidade que atinge, de certo modo, todo o mercado agrícola. Atingiu soja, milho, trigo, parte do trigo. O trigo foi o mais impactado nesta última terça-feira em especial. Isso ocorre muito por conta desse conflito da invasão russa ao território ucraniano. E agora, sobre o aspecto de ter um corredor logístico para fazer o escoamento da produção da Ucrânia em especial. Mas tem outros elementos que estão ligados a petróleo, que estão ligados à Rússia mais uma vez, que acabaram atingindo o mercado agrícola de uma maneira determinante, sendo mais eficiente ali em influenciar os negócios até que os próprios fundamentos. Para falar um pouco a respeito deste assunto e também o que podemos esperar a partir deste momento, nós vamos conversar com o analista Aaron Edwards, que fala ao vivo direto dos Estados Unidos, e fala um pouco a respeito desse assunto. Aaron, por que nós tivemos, esta terça-feira, que começou inclusive com soja operando em alta, mas depois que veio o anúncio, acabou trazendo aí o mercado de cabeça para baixo e sendo mais influente que os próprios fundamentos ali dos negócios em Chicago. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, você falou muito bem. Os fundamentos não mudaram. Tem um pouco mais de previsão de chuva que pode ajudar a lavoura norte-americana e o Brasil está colhendo milho. Mas, assim, a grosso modo, não mudaram. Agora, quem que está vendendo? São os fundos especulativos que têm mantido uma posição comprada muito grande já há muito tempo e eles estão vendo oportunidades de começar a se desfazer dessas posições compradas, que eles são especuladores, compraram, subiu e eles estão procurando momentos para sair e já faz várias semanas que eles vêm descartando suas posições compradas de uma forma um pouco mais tímida. E aí ontem foi exatamente o que você falou. Saiu a notícia, os especuladores saíram primeiro do trigo, milho caiu junto com o trigo e a soja tem operado tanto ontem quanto hoje como um mercado com mais força, mas não resistiu às quedas nas outras duas commodities e acompanhou. Aaron, e quando nós falamos especificamente de mercado de soja, que eu quero comentar com você soja, milho e trigo, quando eu penso em trigo e milho, eu sempre olho que é um mercado que é muito ligado ao outro. Você tem ali trigo, quando movimenta automaticamente milho, milho também, sendo subindo, ou seja, em queda. Já a soja, ela tem fundamentos mais distintos, um pouco mais independentes destas outras duas, e está com um cenário de fundamentos muito ajustado em relação à oferta e demanda global. Então, para o produtor rural, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, como é que ele deve ver, interpretar esses cenários, por exemplo, de saída de fundos, os fundos que a gente espera que inclusive saiam a partir do dia 20 de junho, a mais para o final do mês, comece a sair mais de uma maneira mais volumosa, mas o que ele pode esperar deste começo, primeira quinzena do mês de junho? Muito bem, eu acho que inclusive nós já conversamos aqui no programa sobre a relação do preço da soja e o preço do milho. Se você olhar para essa relação, nós temos visto o milho tendo dificuldade ou o preço caindo e a soja se sustentando um pouco mais. E essa relação vem se ajustando, ou seja, a soja negociando com mais força do que o milho. Eu antecipo que ao longo do mês nós vamos continuar vendo ajustes nessa relação e o clima vai interferir o direcionamento, mas é aquilo que nós já viemos alertando, em algum momento esses fundos vão sair do mercado e o milho já começa a operar com tendências baixistas, a soja ainda não, mas o que é uma tendência baixista? Para o produtor, a grosso modo, você não precisa vender no desespero, mas quando o preço dá um salto, dá uma melhorada, aí você aproveita para vender. E o momento, a hora de vender no mercado altista é depois. No mercado que está em tendência de baixa, você tem que aproveitar essas altas, fazer vendas, e aí, em momentos de grande queda, não precisa de desespero, mas um susto climático nos Estados Unidos, alguma coisa que nos dá uma alta, aproveita, vende,
porque a tendência, especialmente do milho, já mudou. A soja ainda tem sustentação, especialmente a soja nos contratos de vencimento mais para o futuro, que tem safra curta no Brasil, o prêmio está forte, a demanda é firme, então ainda tem uma história para o mercado da soja, o fundamento ainda ajuda. Só que, você falou, fim de junho, tem um relatório do dia 10 que deve trazer algum ajuste de produtividade, e o grande relatório desse mês provavelmente vai ser o dia de 30 de junho, que é o ajuste de área plantada nos Estados Unidos. E aí, conforme o andamento do resto do plantio esse mês, será que a área de trigo vai para a soja? Será que a área de milho vai para a soja? Então, pode ter um ajuste aí no fim do mês, que já sabemos que esse ajuste é possível, mas tem que tomar cuidado, na minha concepção, entre aqui e o fim de junho. Eu encorajaria pegar dias de força e fazer algumas vendas na soja. Aaron, para que o produtor brasileiro aqui possa compreender qual que é a flexibilidade que o agricultor norte-americano tem aí, já depois de ter iniciado semeadura, o período de semeadura, ainda conseguir variar áreas que não são grandes, mas variar áreas aí entre uma cultura e outra. Porque aqui o produtor brasileiro ele não vive uma realidade como essa, né? Ele sucede safras com culturas diferentes. Já o americano não, ele produz 3 safras ao mesmo tempo. Exatamente. Então, soja, milho e trigo. Vamos falar principalmente sobre a decisão entre soja e milho, por exemplo. O ciclo de cultivo do milho é mais longo e aqui nós temos as estações bem definidas. Então, milho plantado em junho ainda é possível, mas começa a ficar complicado. Se atrasar o plantio, você ainda pode plantar uma soja precoce, plantar uma soja de desenvolvimento mais curto. Talvez a produtividade fique comprometida, mas em junho ou até mesmo julho ainda dá para arriscar uma soja. O milho em julho e até mesmo em junho já é potencial produtivo já cai muito em função de vários fatores, inclusive a luminosidade, né? Os dias de sol mais longos, mais extensos. Então, assim, se está atrasado o plantio, aí talvez já abandone o milho, mas ainda fala, não, é dia 15 de junho, eu vou ainda arriscar uma soja. Ou até mesmo em julho, se vai arriscar, pode até fazer. A única safrinha que tem por aqui, que seria similar a uma safrinha, é o trigo de inverno, que é colhido no fim de junho e começo de julho, e planta uma soja. Depois disso, nunca é uma soja que produz muito, mas é uma safrinha que ainda dá para fazer. Então, assim, dá para arriscar a soja mais tarde no ano e o milho já não dá mais. Então, com plantio atrasado, com os preços do jeito que estão, se a condição não é muito favorável para milho ou até mesmo para o trigo, é possível que essas áreas sejam plantadas para soja, não com produtividade alta, mas é melhor do que nada. Muito bem, Aaron. E aí, pensando um pouco agora sobre outros mercados que têm trazido influência para a soja e principalmente para os negócios em Chicago, trigo é aquela cultura ou commodity que, por conta das questões geopolíticas, apresentou tanto a maior elevação quanto também, evidentemente, o maior recuo, também pela mesma influência. Como que neste momento o trigo e o milho também, aí nós estamos falando de Ucrânia, que é um grande produtor, como é que eles podem refletir hoje nos negócios aí em Chicago, na Bolsa de Chicago, e depois, posteriormente, no Brasil? Se o trigo e o milho pararem de cair, talvez não precisa nem subir o preço, mas se parar de cair, eu acho que a soja ainda tem chance de sustentação. Mas com os mercados todos em queda, assusta. A geopolítica é uma incógnita. A notícia dessa semana que derrubou preços foi que parece que vai haver uma oferta saindo da Ucrânia. Essa foi a notícia. Mas a notícia de amanhã ou do próximo fim de semana pode ser que os Estados Unidos falou que as sanções não vão ser revistas e não vai ter ajuste e que, enfim, a notícia pode ser qualquer notícia. Então, para mim, o mercado de trigo é um mercado para se ter bastante cautela, mas o mundo ainda precisa comer e, como você falou bem no começo do programa, o cenário fundamentalista não mudou. Então, a volatilidade de maio e junho é conhecida, digamos que é normal você ter grandes dias de alta e grandes dias de baixa. O que é diferente é que nós estamos um mercado que seguia sempre em tendência altista,
nós tentamos superar alguns limites técnicos muito importantes no mercado da soja e nós fracassamos. Agora, para onde que vai parar esse mercado? E eu acho que com milho já é hora de tratar o milho em mercado já em tendência baixista, aproveitando altas para vender, e a soja vai ter dificuldade de continuar com ganhos se o milho está em queda. Então é hora de, não desespero, mas é hora de começar a pensar em vendas e ser estratégico no lado das vendas, na minha concepção. Heron, para encerrarmos, dá para enxergar hoje, no momento, um piso para a soja? Seria em Chicago, seria mais ou menos daqui ele não vai ceder, até por conta dessa realidade de mercado que você apontou? Olha, é complicado porque nós estamos no ponto do ano, já em junho, entrando para julho, que ele pode ter quedas maiores. Mas o milho, na safra nova do milho, por exemplo, o nível de 6,80, que é bem próximo de onde estamos negociando agora, foi o preço antes daquele relatório que teve o ajuste da área que começou esse último arranque no preço. Então, se o milho se sustentar e a soja tem mais força, para mim, os próximos 2 a 3 dias vão definir muita tendência e a minha esperança ou expectativa é que a gente vai começar a achar já compradores desses mercados, tanto soja, milho quanto trigo, e ter uma sustentaçãozinha, porque plantar e colher não são a mesma coisa. E a verdade é que se antes de plantar nós estávamos em preço elevado com a expectativa de safra cheia, por que que plantando já vai tranquilizar tudo? Não, não é garantia. Então qualquer susto, qualquer imprevisto na produção, ainda há motivos de novas altas e eu acho que nós vamos achar compradores logo essa semana nos mercados, é a minha expectativa.